Mas, padre, você falou logo no começo da conversa sobre o mundo e as dificuldades do mundo, né? Sim. E eu já me perguntei várias vezes, hoje em dia eu entendo melhor, mas tem muita gente que deve estar em casa falando assim, por que Deus permite tanta desgraça no mundo, né? A gente viu agora uma ucraniana sendo morta no metrô do nada, um cara sem motivo nenhum esfaqueou ela. Sim. A gente vê guerra, vê enchente, vê desastres naturais e tanta gente passando fome. E a pergunta, desculpa começar por um tema Sim. tão pesado, mas é uma coisa que eu queria entender também. Você tá com o padre, né? Aproveite. Por que Deus permite tanta desgraça no mundo, né? Sim, sim. Você sabe que eu gosto muito da conceituação de Santo Agostinho, né? Um santo fantástico, doutor da igreja, também filósofo do século IV. Agostinho dizia, tem um tratado chamado Tratado de Malus, que ele explicava sobre a origem do mal, né? Ele estava respondendo ali na época aquela corrente pós-platônica, né, tal. Sim. Mas ele dizia o seguinte, que o mal não é um ser. O mal é a ausência do ser, né? A ausência da luz. Não existe a escuridão, existe a ausência da luz. Entendi. Quando a luz está apagada, vem a escuridão, mas a escuridão em si não é um ser. E ele explicava o seguinte, vou trazer em palavras mais simples, mais resumidas, que o mal é a ausência do bem. Em que sentido? A ausência do bem no nosso coração. A ausência do bem nas pessoas que não decidem ser a bênção que elas foram criadas para ser. Porque, por exemplo... É uma lacuna? É uma lacuna e é uma consequência do livre-arbítrio também, óbvio. Deus ama, não quis criar pessoas para serem fantoches, né? Robôs. E pessoas que escolhem cultivar o mal, né? Eu acredito que tudo que a gente cultiva cresce dentro de nós. Cultivar o mal, cultivar o ódio, cultivar motivos para odiar e para fazer o mal para outras pessoas. Então, o mal é uma ausência do bem. Nós somos criados para ser bons, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que muitas vezes a gente escolhe o mal deliberadamente, né? Deliberadamente ou afetado pelo ambiente de alguma forma. Mas enfim, se numa cidade tivessem 60 pessoas e 50 pessoas decidissem fazer o bem, por exemplo, amar o próximo, não jogar lixo na rua, cuidar do outro, o mal naquela cidade diminuiria muito. E agora eu estou falando do mal da causalidade humana, o mal que a gente realiza. Agora existem outros males, outras catástrofes, por exemplo, um tsunami, por que aquela placa tectônica foi mover e aquela onda de 10 metros foi pegar meu tio que estava ali naquele momento. Existem outros males também que a gente muitas vezes, eu não vou ser demagógico aqui dizer, que muitas vezes eu não tenho uma resposta, tem coisas que me ultrapassam. Mas eu aprendi uma coisa, Vilela, quando se fala desses males naturais, eu aprendi uma coisa. Uma vez eu assisti um filme que foi baseado naquele livro, A Cabana. Não sei se você lembra. O livro tinha algumas coisas controversas e tal, mas o filme, o roteirista foi muito feliz. Sobretudo quando, não sei se você se recorda dessa passagem, na qual a sabedoria personificada, que era até uma brasileira, esqueci o nome dela, Alice Braga. Justamente, a Alice Braga, que era a sabedoria personificada, quando o rapaz, né, o ator principal, que eu não me recordo o nome, estava lá numa cachoeira, ele estava lá naquele momento com Deus e tal. E a sabedoria começou a perguntar para ele, né, sobre os males do mundo. Isso está errado. Por que está errado? Porque me afeta. Mas só tem você, né? Não existe nada mais. Não existe um plano maior que o seu. Então a sabedoria foi expandindo a visão do ator, né, até que no momento que o ator não sabia o que dizer. Então por que eu digo isso? Porque eu penso que um dia tudo vai fazer sentido. Isso mesmo. Um dia tudo vai fazer sentido, Vilela. Sabe por quê? Porque a nossa visão é muito limitada. É muito limitada. Eu gosto muito daquela... Limitada até pelo tempo, né? Limitada pelo tempo, limitada pela nossa finitude. Pela época que a gente vive. Limitada pelo contexto cultural. Eu penso que um dia tudo vai fazer sentido. Por isso que desafiar a Deus, o livro de Jó é fantástico, né? Quando Jó briga com Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus não responde à pergunta de Jó. Eu fiz minha monografia, meu TCC de teologia sobre esse tema, né? O mistério do sofrimento humano como um lugar onde Deus se revela, onde Deus se manifesta. Usei a encíclica de São João Paulo II, Salvifici Dolores, né? O sentido cristão do sofrimento humano, maravilhoso. Então esse tema, eu transito nesse tema já há tempo. Então quando o Jó começa a falar com Deus, mas por que minha família morreu, né? Mas por que tanta desgraça me aconteceu? O livro de Jó, ele é trágico. Deus não respondeu a Jó, falando assim, Jó, aconteceu isso por causa disso. Deus só começou a perguntar, quem que criou o mar? Quem que fez com que as montanhas estivessem alinhadas? Quem que faz a chuva descer do céu? Você é capaz de fazer isso? Aí no final de tudo que Deus fala, Jó coloca a mão na boca e diz assim, eu te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas agora os teus olhos te viram e sei que o Senhor, a sua ação, a sua sabedoria estão infinitamente além do que eu posso compreender. Então eu penso que a desgraça, o mal no mundo, ele tem um propósito também,
que hoje a gente não vai entender. Não é que Deus queira, a gente poderia ser melhor se as pessoas se convertessem, fossem mais santas, o mundo seria melhor, mas eu penso que no plano geral, tudo vai fazer sentido. Uso uma metáfora aqui para concluir isso, você já deve ter ouvido, que diz que o escultor tinha um filho bem pequenininho, e ele tinha uma mesa assim no ateliê dele, que ele trabalhava, a mesa era vazada de vidro, né? E o menininho sempre ficava lá embaixo, tinha ali os seus 4 anos, olhando, falando, pai, mas que negócio feio que o senhor tá fazendo, né? Não tem sentido, tal. E o pai falando, espera. Foi um mês, durante os 30 dias, o menino ia lá e falava, pai, que estranho, muito feio, não tem sentido isso aí. Aí no final, um dia o pai o chamou lá e falou, vem aqui, filho, você sabe o que tem debaixo desse pano? Não, papai, o que é? É o que o papai estava trabalhando nesse um mês. Então tá bom, papai, deixa eu ver. O pai tirou o pano, era uma escultura do menino, perfeita, linda, acabada, com os detalhes do olhinho, da sobrancelha. E o menino ficou maravilhado. Papai, eu não sabia que era isso, era tão feio, era tão estranho, não tinha sentido. E o pai disse, sim, em todo momento o papai sabia o que estava fazendo. O papai estava fazendo o melhor para você não viu. Né? Mas o papai estava fazendo o melhor para você. Então eu penso não, Deus também faz essa obra que a gente não entende. As coisas vão fazendo sentido à medida que a gente vai tendo fé e os blocos vão se encaixando. Só que para isso a gente precisa ter fé também, acreditando que a vida não se resume só a isso aqui. Você está entendendo? Jesus disse nas bem-aventuranças, felizes os pobres. Por quê? Porque no céu eles vão ter consolação. Você está entendendo? Se você só pensa nessa terra, não faz sentido. Né? Se você tira aquilo que a gente chama de escatologia, né? A crença no céu, no inferno, no purgatório, não tem sentido. Por que um rapaz vai se tornar padre? Por que uma pessoa vai viver na miséria? Não. Nós vamos viver outra vida, nós vamos ter a vida eterna. Então, às vezes, Deus permite uma coisa e você fala assim, mas por que aquela pessoa sofreu tanto? Por isso que a igreja é contra a eutanásia, né? Matar a pessoa que está sofrendo, dar-lhe um remédio para ela morrer. Por quê? Porque talvez é aquela purificação que ela está sofrendo que vai fazer ela entrar no céu. Porque é uma questão de justiça, né? Retributiva. O mal vai precisar ser expiado de alguma forma. Claro, Jesus na cruz, ele pagou os nossos pecados, mas se ele pagou tudo e está tudo pronto, não tem responsabilidade pessoal, então. Né? Se for assim, Hitler vai pro céu, né? Porque, Jesus já pagou, mas ele matou 6 milhões de judeus, né? Então tem a responsabilidade pessoal. Então eu penso que a nós cabe a fé. Cabe a fé. Tem coisas que tem um livro da Bíblia, Provérbios, que diz assim: não queira investigar demais aquilo que está além da sua compreensão. Porque tem coisas que não estarão na nossa compreensão. E eu sou formado em filosofia, como todo padre. Até a filosofia que se arvora de ser a doutrina da sabedoria, tal, você pega toda a corrente. Sempre vai ter um limite. Vai chegar num limite. Porque é mais fácil você explicar que Deus existe do que você explicar que ele não existe. Como é que você vai explicar as leis da física, a causalidade das coisas, se não tem um motor movente primeiro, como dizia Aristóteles, né? Então chega uma hora que a corrente filosófica vai usar um postulado de fé, ou seja, vai acreditar em alguma coisa que é uma dedução hipotética, mas que não tem fundamento. Então, nossa cabeça tem coisas que não vão caber, sabe? E eu gosto de uma outra metáfora, desculpa, mas eu gosto de usar essas histórias na homilia. Diz que tinha um gurizinho, um rapaz, novinho, que foi viajar de avião, estava no primeiro banco, sozinho, com o Batman dele, com o Homem de Ferro, tal. Inclusive você parece o Homem de Ferro, né? Deve ter te falado isso. Na verdade, ele parece comigo. É verdade, eu já sabia, me contaram também. Aí, claro, ele tá um pouquinho melhor, porque depois da cirurgia você tá meio baqueado, né? Mas vai melhorar, vai melhorar. E diz que o menino foi viajar, tava ali no primeiro avião, tinha um rapaz no primeiro banco, um rapaz fortão no segundo banco, assim, todo malhado, uma freira no outro segundo banco do outro lado, um casalzinho, lua de mel no primeiro banco, todo mundo tranquilo, viajando, o menininho de boa. De repente, começou a arremeter o avião. Arremeteu uma vez, arremeteu duas, uma turbulência. De repente o avião começou a despencar. E todo mundo se desesperou. A freira já, meu Deus do céu, eu vou morrer. Imagina a freira. Nossa. O cara fortão já afinou a voz e deu um grito. Já não era tão fortão, né? E aí o casal, não, a gente nem teve filho e tal. E o menino ficou de boa, tranquilo, brincando com o Batman, brincando e tal. De repente o avião voltou, chegou de novo à altitude de cruzeiro e todo mundo ficou olhando, né? O fortão que tinha afinado a voz e soltava, né? Recompôs, falou, eu tive medo, mas não foi tudo isso, né, que vocês pensaram. A freira pegou o terço, eu sabia que Deus ia nos conduzir, sabia. Tava desesperada, né? O casal já, não, tá tudo bem e tal. Aí passou um tempo, todo mundo se questionou, mas por que esse menino não teve medo, né? Aí a freira perguntou, menino, por que você não teve medo? Você não viu que a gente tava pra morrer? Ele deu um sorriso e falou, não, o piloto é meu pai. Tô de férias e tô viajando com ele. A vida da gente é assim. Ou seja,
O piloto é seu pai, você pode não ter percebido, mas aconteça o que acontecer, você pode estar na desgraça, pode ter perdido alguém, pode estar desempregado, pode estar feliz, pode estar triste, pode ter muito, pode ter pouco. O piloto é seu pai. Acabou, ponto. Se você toma consciência disso, cara, pode cair o mundo. Sabe, você sabe que tem alguém cuidando de você. E tem mesmo. Eu posso dizer na minha vida, eu experiencio o cuidado de Deus a cada dia. Assim, coisas assim absurdas, olhando para minha história. E se você se confia, porque Deus ele é muito elegante, né? Ele é muito requintado. Ele não vai obrigar, ele não vai arrombar a porta. Deus entra se você abre a porta. O diabo entra na brecha, né? Que você dá. Então ele tá ali todo dia, ó, batendo. Se você entra e deixa ele cuidar de você, cara, cada promessa da Bíblia, elas acontecem. Sabe, é muito legal, só que é preciso ter consciência. Às vezes parece que Deus está em silêncio, às vezes parece que o mal tá vencendo, mas talvez você está olhando, você não viu a escultura sendo feita. Espera, Deus vai te mostrar um dia a escultura toda, nem que seja na eternidade, mas você vai ver. E vai fazer sentido. E eu vou dizer pra ti, esses dias eu li um livro, eu gosto muito de ler, se bem que ultimamente eu tô com pouco tempo, e eu li um livro fantástico que falava da história toda dos papas, né? Tá. E falando da história dos papas, ele foi falando um pouco da história dos séculos, das guerras, das transformações na Europa. Acabei de ler o livro e pensei assim, eu vejo tanta gente falando que nós estamos num tempo difícil, perseguição. Gente, nós não estamos num tempo difícil. Não, comparado com a história. Nós estamos num tempo maravilhoso. Tempo maravilhoso. Até poucos anos atrás, até séculos atrás, as crianças eram escravos sexuais. Até séculos atrás tinha escravidão. Até séculos atrás os cristãos eram degolados em todo lugar. E outras pessoas também. Então, tem muita coisa boa. Agora a gente tem que escolher. Eu penso o seguinte, Vilela, a gente precisa fazer uma escolha todas as manhãs. Você usa um óculos, né? Essa lente sua é... Tira o teu óculos, deixa eu dar uma olhada. Essa lente é bonita, hein? Bonita. Diferente. É. Muito bonita. Essa lente tem alguma... Ela parece ter uma cor ou impressão minha? Tem. Mas você vê a partir dessa cor, não? Ou você vê normal? Por exemplo, quando você me olha... Não, muda a cor. Muda a cor, né? É. Eu penso que todos os dias, pela manhã, quando a gente acorda... Hoje cedo eu acordei pensando, vou lá no Vilela. Peguei um trânsito na Marginal, fechei um motoqueiro que elogiou a minha mãe. Eu falei, amém. Né? Ele falou, Deus abençoe sua mãe. Eu falei, aleluia. Eu imagino que ele tenha falado isso. Falou. Eu já falei... Ele viu, eu acho que a roupa de padre. Eu vou abençoar. Pra não dizer o que ele falou, né? Mamãe, perdão, mas é assim que rola aqui em São Paulo o trânsito. Eu acordei cedo. Quando eu saí da cama, a primeira coisa que eu falei é assim, bom dia, Espírito Santo. Me dá o seu óculos. Eu quero ver tudo a partir de ti. Todos os dias você tem que colocar o óculos, a lente da esperança para você ver a vida. A lente da esperança. Porque, Vilela, num dia como hoje, aconteceram na sua vida e na minha vida muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Uma coisa ruim. Chegando aqui, eu dei uma batida no meu carro. Sério? Uma batida mínima, assim. O rapaz deu uma freada, eu cheguei junto, tal, mas o rapaz foi tão legal, tal, já conversei com ele. Ele já falou assim, você é padre? Sou. Ele falou, você tem Instagram? Tenho. Vou te seguir. Já começou a me seguir e já partilhou uma coisa comigo ali, tal. Ao mesmo tempo, numa coisa ruim, aconteceu uma coisa boa. Tudo bem, eu bati o carro, mas muitas coisas maravilhosas aconteceram. Cara, eu encontrei, falei, pra você ter noção, uma coisa hoje que aconteceu. Eu vou dizer pra ti. Aliás, deixa eu terminar o raciocínio, depois eu volto nisso que aconteceu, que é fantástico. Eu tô admirado. Aí, muitas coisas boas aconteceram. O que eu escolho enxergar? Eu pedi cedo, o Espírito Santo me dá sua lente. A cor vai ser outra, como o seu óculos. Eu vou ver com a cor de Deus, eu vou ver a partir de Deus. Porque, Vilela, se você vê, vamos supor que a pessoa tem um filho viciado em drogas. Se você vê o seu filho com a lente da realidade somente humana, sem fé, sem esperança, sem nada de sobrenatural, você vai desanimar. Mas se você vê o seu filho a partir de Deus, ou seja, meu filho talvez não tenha condição de sair, mas Deus pode tirá-lo. Através da minha oração. Deus pode fazer o que ele não pode. Então eu tenho que ver a partir de Deus. Porque senão, se você perde os óculos da esperança, qual que é o antagonismo da esperança? Qual que é o contrário da esperança? O desespero. É o desespero. E viver no desespero é horrível. É perder a paz, é perder a sobriedade, é perder a serenidade. Por isso que tem tanta gente. Dos 9 livros que eu escrevi, 4 são sobre ansiedade. Questão da ansiedade. Eu estudei muito essa questão, né? Do mecanismo da ansiedade, como lidar, etc. Dando uma resposta espiritual sobre isso, né? Tenho como controlar e vencer a ansiedade, a libertação da mente ansiosa e outros lá, que talvez eu nem lembre o nome, que são 9. Mas a ansiedade tem a ver com esse processo de desesperar também. Claro, existem razões psicoquímicas, existem. Mas também tem a ver com a mente que vai se cedendo ao desespero.
Por quê? Porque se você não tem um alicerce de sustentação, né? A fé é o fundamento da esperança, diz Hebreus 11:1. Se você não tem um fundamento, fé e esperança, cara, você vai viver no desespero, as suas emoções vão estar sempre no limite. E é muito fácil, Você vai estar na ansiedade, você não vai dormir bem. Mas o mais fácil é você sucumbir pra ansiedade e pro medo. Sim, claro. Porque tudo te leva a isso. Então Mas se você coloca o óculos, todo dia você vai ver diferente. Todo dia você tem que fazer essa é muito agressiva a sua enfermidade, a sua dificuldade de visão? Não, é só pra perto. Pra longe. Mas talvez pra ler você não conseguiria, né? Não, eu tenho que me afastar assim pra ler. Sim. Então, você precisa do seu óculos pra ver direito. E a gente precisa do óculos da fé, do óculos da esperança pra ver direito. Ó, você que tá num casamento difícil, eu escuto muito isso, né? Você que tá vivendo uma situação difícil, um câncer, uma doença, olhe com os óculos da fé, os óculos da esperança. Tem que ver a partir de Deus. Ah, eu vou morrer. Se você tá em fase terminal, veja com esperança. Você vai pro céu. Deixa Deus falar, Senhor, me purifica de tudo que o Senhor precisa me purificar através dessa doença. Eu tô aberto porque eu quero viver com o Senhor para sempre, eu quero a eternidade. Sempre tem um jeito de ver com esperança.